proposta de emenda constitucional prevê a simultaneidade das eleições em todos os níveis e veta a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos, bem como daqueles que os substituírem nos 6 meses anteriores ao pleito. Eu converso agora com o deputado Jaime Martins, do PR Mineiro, autor da PEC. O Palavra Aberta é também transmitido pela Rádio Câmara FM. Vou começar meio pelo fim, porque tem uma questão aqui que me chamou a atenção nessa sua proposta, essa PEC, deputado. Sim. Porque eu já vi muita discussão jurídica, quando o vice assume o lugar do governador, que já aconteceu tantas vezes, e aí fala, mas ele pode se candidatar à reeleição ou não? Isso em São Paulo, por exemplo, eu vi várias vezes. Pelo que eu entendo, quer dizer, quando o senhor fala, se alguém assume o lugar do governador ou do prefeito, até 6 meses antes, né, quer dizer, mais que 6 meses antes das eleições, sim, ele já está também... Já está vetada a reeleição. Já está inelegível. Na verdade é o seguinte, hoje você pode reeleger o vice que assume porque existe o Estatuto da Reeleição. Como nós com essa PEC estamos acabando com o Estatuto da Reeleição, estando no cargo, exercendo o mandato de prefeito ou governador ou presidente, ele não poderá se candidatar à reeleição, ele estará inelegível. O que nós estamos percebendo é o seguinte, quer dizer, esse Estatuto da Reeleição, nós aprovamos aqui ainda no governo Fernando Henrique, seria para a reeleição do Fernando Henrique, né? Não funcionou muito bem com o Fernando Henrique e ele deixa que o governante, durante todo o seu mandato, fique focado apenas na reeleição. E ele acaba deixando de governar e de administrar. A nossa proposta estende o mandato de 4 para 5 anos e elimina a reeleição. Acho que é uma proposta boa para o Brasil. O governante do Executivo, ao assumir o seu mandato, ele sabe que não tem que lutar pela reeleição, mas que tem que lutar para entrar para a história fazendo um belo mandato para a população e para o povo. Então, eu acho que isso é importante. Eu me lembro da argumentação na época em favor da reeleição. Dizia mais ou menos o seguinte, um dos argumentos dizia o seguinte, o presidente, um governador, o presidente assume o seu mandato e 4 anos é muito pouco, porque às vezes ele Por isso que nós estamos dando um ano a mais. Ele está dando no meio de um projeto, aí muda e o outro vem... e né, desmonta aquilo. Esse foi um argumento daquela época. E o senhor está propondo 5 anos, que é a extensão do mandato que tinha o Juscelino, os outros presidentes antes, né? Tradicionalmente o Brasil sempre teve 5 anos de mandato. Em alguns países da Europa, nós chegamos a ter presidente com 6 anos de mandato. Aqui? Não, na Europa, por exemplo. Na França são 6 anos de mandato. Embora existe o parlamentarismo, é claro que é uma situação um pouco diferente. Mas acho que para o Brasil caberia 5 anos de mandato sem direito à reeleição e com coincidência de eleições. Sim. Nós também estamos vivendo um período de excesso de eleição. Ano sim, ano não. Temos eleição praticamente geral. Eleição, né? Não, ou é ano eleitoral ou é ano pré-eleitoral. E as eleições, o excesso de eleições, eleição é bom, oxigena, é a essência da democracia, é o processo eleitoral, mas quando você passa a ter excesso de eleição, você começa a trazer alguns prejuízos para o país. O primeiro deles, cada ano eleitoral você paralisa o país. Você não pode contratar, não pode realizar concurso, não pode fazer convênios, não pode iniciar obra, não pode... o Ministério aqui, por exemplo, não pode pagar obras no período eleitoral, não pode inaugurar. Então, existe uma paralisia no período eleitoral. Sem falar que a economia do país muitas vezes se atrela à questão eleitoral, né? Segunda coisa, a economia muitas vezes fica atrelada ao calendário eleitoral. Nós estamos sempre presos ao ano eleitoral. Como é que vai ser o novo presidente? Como é que vai ser o novo governador, o Congresso, o novo prefeito, né? Então, acho que nós deveríamos ter uma eleição geral a cada 5 anos. Elegeríamos de presidente da República a vereador das pequenas cidades. A partir de quando, hein? Porque sempre se faz uma proposta dessa, já deixa bem claro assim, não, essa legislatura, esses mandatos estão intocados, que mexer com o mandato também é uma coisa que não pode. Então, a partir de 2018, 2020... A minha proposta, como ela é de 2006, portanto, ela já tramita há 7 anos, ela prevê a coincidência geral em 2016. Você faria... De um prazo, né? Você faria durante um determinado prazo, você faria o processo da transição. A partir de 2016, você teria eleições gerais com 5 anos para todos os mandatos. Nós temos um outro problema, que é o custo da eleição. O custo da eleição ele acaba, fica como desculpa para grande parte do processo de corrupção do país.
a famosa ajuda de campanha, o famoso caixa de campanha, a famosa sobra de campanha, falta de campanha. Então, tudo isso que nós assistimos aí com o mensalão e outros escândalos também anteriores, o que é? O processo eleitoral. Como uma eleição é muito cara, uma eleição para deputado, para presidente da República, para governador, e não se iluda, esse dinheiro todo que se movimenta nas campanhas, de alguma forma, é dinheiro público. Ele pode não ser dinheiro público declarado publicamente, mas sai de cofres públicos, de alguma forma ou de outra, nas chamadas ajudas de campanha. Uhum. Então, quando você diminui a distância, quando você aumenta a distância entre as eleições, uma eleição geral a cada 5 anos, você também reduz enormemente esse questionamento. Eu quero te perguntar uma coisa, E deputado. tem um outro agravante. A gente percebe claramente que quando começa a se aproximar o ano eleitoral, nós já estamos vivendo isso, né? Acirra-se os ânimos aqui no Congresso. Porque cada partido quer vencer as eleições e começa a atacar, às vezes até de forma irracional, o candidato adversário, o programa de governo do candidato adversário, e acaba que quem está no governo vê o seu governo findar muito antes, porque cessa qualquer possibilidade de diálogo, de entendimento aqui no Congresso Eu quero te Nacional. perguntar uma coisa. Uma das críticas à coincidência das eleições, que eu sempre ouvi, é o seguinte. Quando a gente vai numa eleição para prefeito, por exemplo, né, que hoje elas, né, se alternam. Se alterna. Quando a gente vai discutir eleição para prefeito, é curioso. A gente vê lá os candidatos discutindo planos diários, asfalto. A discussão é muito mais municipalizada, né? Exatamente. E quando a gente vai numa eleição para governador e presidente da República, a gente vê a discussão assim, os rumos do país. Precisamos... A discussão é um pouco macro, a discussão é do país. Como é que a gente... O que o senhor acha que vai acontecer se a gente coincidir as eleições? A eleição geral vai municipalizar a campanha geral ou vai federalizar a campanha total? Quer dizer, qual vai ser o embate entre a discussão local e a discussão do país? Como é que fica isso? Como é que o senhor acha que vai acontecer? Eu acho que como os meios de comunicação hoje estão bastante avançados, a mídia eletrônica, as televisões, né, que acaba sendo o grande palanque hoje do Brasil, são as televisões, eu acho que no dia em que for a propaganda eleitoral dos municípios, a discussão vai ser municipalizada, vamos discutir os problemas do município. Mas no dia que for a discussão para presidente da República, nós vamos discutir os problemas nacionais. Eu acho que o eleitor hoje ele tem capacidade de discernimento, de saber o que são os problemas nacionais, como é que ele deve encarar os problemas nacionais, as pessoas que têm condição de resolver os grandes problemas do país, né, a grande liderança, do pequeno município que quer um mata-burro, que quer uma ponte, uma estrada, a proposta do seu candidato local. Inclusive, não existe vinculação de voto. Você pode votar no prefeito de um partido, no vereador de outro partido, no governador de outro, no deputado de outro e no presidente de outro. É possível até que a gente possa pensar em realizar as eleições no mesmo período, mas até em dias diferentes. Realizamos uma eleição no primeiro domingo de outubro para prefeito e vereadores. 15 dias depois realizamos a eleição para presidente. É possível até pensar nisso aí. As posses seriam mais ou menos simultâneas, com poucos dias de diferença, mas o Brasil teria 5 anos para poder trabalhar, discutir, enfim, trabalhar ser o foco da eleição, que é o foco eleitoral. Ele sempre traz, inevitavelmente para o mundo político, um pouco da demagogia, um pouco do ataque gratuito, um pouco da luta pelo poder, né? E a luta pelo poder, cada um luta com os instrumentos que possui, né? Quem é demagogo vai usar a demagogia. Quem tem dinheiro vai, às vezes, usar o dinheiro para... O nosso tempo está esgotando e eu não queria agora eu pedir o seu poder de síntese para a gente fechar o programa com uma outra PEC sua. O senhor tem 3 PECs, se eu não me engano, nessa questão da questão das eleitorais. E eu queria fazer uma pergunta, uma resposta, se possível, bem rápida do senhor, para a gente não estourar. Tem uma proposta sua de emenda, que fala em redução de número de deputados. Sim, eu proponho uma redução significativa do número de parlamentares como forma de reduzir o custo do Poder Legislativo, né, que a sociedade toda cobra muito isso, acha que o Poder Legislativo é muito caro para o país. Então, nós promovemos uma redução do número de parlamentares e distribuído uniformemente pelo Brasil, conforme o número da população de cada estado. Proporcional à população. Para que não haja
brasileiros diferentes. Tem brasileiros que valem mais do que outros na hora de votar. Sim. E por quê? Porque o seu estado tem muito mais deputados do que outro proporcionalmente. Então, todos os brasileiros são iguais e o seu voto vale o mesmo peso para eleger um deputado federal. Então, essa proposta nossa está tramitando. Tem uma proposta também que é um pouco polêmica, que é de acabar com as eleições proporcionais. Todas as eleições seriam majoritárias. Nós temos 15 vereadores numa cidade, se elegem os 15 mais votados. Temos 77 deputados estaduais em Minas, se elegem os 77 mais votados, independente dos partidos. E não aceita a argumentação de que dizem que isso enfraquece os partidos. Ao contrário, essa proposta, ela fortalece muitos partidos, porque ninguém deixará de se candidatar num partido e não vai ficar como fica hoje. Estamos aí vivendo esse período. Todo mundo está buscando o partido onde pode se eleger com menos votos. Ninguém está aí, ninguém está vendo o estatuto do partido, o que prevê o estatuto partidário, a ideologia. Todo mundo está buscando onde pode se eleger com menos votos. Deputado Jair Martins, nosso tempo esgotou, infelizmente. Infelizmente. Como se diz lá em Minas, não sei se fala assim ainda, essas propostas suas aqui dá conversa para mais de mês. Sim, com certeza. Isso aqui eles já estão tramitando há bastante tempo, há 5, 7, 8, 10 anos, né? É uma boa conversa isso aqui. Nós precisamos voltar ainda uma hora Uma dessa. parte disso aí eu acho que teria consenso na casa se fosse conduzido da maneira adequada. Muito obrigado pela sua vinda aqui, deputado. Às suas ordens. Até a próxima. Um abraço. E obrigado a você que ficou com a gente. Até mais.